Então, esse é um fator bastante objetivo, porque definições de temperamento, embora muito interessantes, você sabe que eu sou fascinado por esse tema, mas existe um certo fator de subjetividade, um diz que é, outro diz que não é, um aceita a característica, outro não. Como é que nós vamos exatamente fazer uma avaliação totalmente científica desses fatores? Agora, a profissão ou é ou não é. Ele se formou ou não se formou, exerceu ou não exerceu. Quer dizer, é um dado bem objetivo. Ele escolheu os planetas principais que a astrologia usa na linha do horizonte e do meio do céu. E ele isolou essas duas faixas do céu como faixas de observação e encontrou uma correlação extremamente significativa. Saturno levava para as exatas, Júpiter para a área política ou de lideranças, principalmente por causa da facilidade de autoconfiança e expansão nos relacionamentos. Marte costumava também, em algum grau, liderança, mas muito frequentemente a parte atlética ou de empreendimentos mais autônomos. E, enfim, vocês vão verificando aquelas posições planetárias, e Vênus está relacionado à questão artística. Enfim, ele conseguiu confirmar com dados estatisticamente irrefutáveis uma correlação significativa na questão da astrologia. Então, a astrologia vocacional é um dos itens que favorece a pesquisa científica na astrologia. Não estamos aqui a querer demonstrar que a astrologia funciona, vejam bem. O livro tem, nesse sentido, outros tipos de exemplos de personalidades famosas e, principalmente, as características dos signos onde a pessoa pode tentar se enquadrar. Mas a nossa intenção é discutir se ela funciona, em que medida nós temos livre-arbítrio para fazer nossas escolhas. Ela pré-determina tudo, ela nos coloca numa camisa de força astral, e aí nós não podemos escolher mais nada porque já está escrito, como alguns que estudam astrologia para jogar a culpa das suas desgraças nos astros. Então eles não são culpados de nada, os culpados são sempre os astros. É uma maneira muito inteligente e conveniente de se escusar de qualquer responsabilidade, até pelas escolhas que fez. Ou, quando nós estudamos o mapa astral de irmãos gêmeos, o que nós vemos que o karma nos traz são as oportunidades. E aí depende da nossa sabedoria fazer o melhor uso, a melhor escolha, porque, volto ao nosso exemplo, se as condições de vento e correntezas das águas são iguais para todos os 20 concorrentes, por que que o brasileiro ganhou a medalha de ouro e os outros não? Então, se os irmãos gêmeos representam, nesse sentido, condições iguais, pelo menos se o nascimento não foi muito distante de um para o outro, do ponto de vista astrológico, 5 minutos é um período razoável para pelo menos o ascendente ficar no espaço de 1 grau. 1 grau seria exatamente 4 minutos para o deslocamento ou rotação do signo ascendente. Portanto, nas progressões simbólicas e secundárias, isso costuma dar um efeito para ângulos solares da ordem de 1 ano de diferença. E por isso eu dizia que há fatos na vida da minha mãe e da minha tia que tem essa 1 hora de distância. Esse 1 ano de distância decorrente de 4 minutos ou 5 na hora de nascimento, que determina 1 grau no signo ascendente. Eu volto a dizer, não é a nossa intenção fazer tecnicismos aqui numa palestra pública, mas recomendar, então, talvez o estudo do nosso livro ou de outros congêneres e, especificamente no nosso tema, fazer uma reflexão se o karma predetermina tudo ou nos traz somente as oportunidades e o aproveitamento sábio ou talvez estulto das nossas oportunidades é que fará a diferença. O fato é que eu considero-me a prova palpável da diferença do destino da minha mãe e da minha tia, porque como uma brigou com o noivo e a outra casou e teve filho, no caso eu,
eu me torno automaticamente uma prova palpável de que há uma diferença no destino das duas, porque a outra não teve filho. Dizendo até, depois de ter tido outros namorados, que o homem da vida dela era aquele primeiro noivo. Enfim, eu não vou entrar em toda a questão, mas ela mesma admitir isso é um fato interessante. Os outros namorados que ela teve não interessavam mais a questão de casar e ter filho. O momento, ela dizia, teria passado. Enfim, esse é o fato. Então, nessas circunstâncias, também dizer que o destino das duas foi igual seria uma tolice. Evidentemente, há diferenças e elas foram se acentuando na medida que os anos foram se seguindo. As condições iniciais eram muito parecidas, mas feitas escolhas diferentes, elas começaram, principalmente depois dos 30 anos de idade, 40 anos de idade, a seguir cursos significativamente diferentes em suas existências. Então eu perguntaria, dadas as oportunidades que nós recebemos nas nossas vidas e as escolhas que nós fizemos, será que se tivéssemos feito outras escolhas, igualmente teríamos destinos diferentes do que hoje nós temos? Ou será que eu simplesmente vou dizer, não, os astros determinam isso e eu não posso fazer, na verdade, escolha nenhuma? Bem, eu suponho que eu seja não só a prova palpável do caso delas, mas se um caso é suficientemente estudado, dizia o meu professor Roberto Cirne Lima na filosofia, quando eu cursava esse curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele dizia que a demonstração lógica de uma lei, no sentido de se pretender demonstrar a existência de uma correlação, exige um número talvez significativo estatístico de casos, e a coisa vai a caso dos milhares, existem todas as curvas de cálculo numérico para demonstrar isso, e as probabilidades vão nos auxiliar a calcular o grau de correlação. Mas no caso inverso, para mostrar que uma teoria é furada, ele dizia, para furar um pneu só precisa um furo. Não se precisa 10 mil furos para furar um pneu. Um furo é suficiente para esvaziá-lo. Então, demonstrar que os astros implicam num único destino, o estudo dos mapas astrais de irmãos gêmeos feito já é suficiente. E eu me considero a prova palpável dessa diferença. E se uma teve um filho e a outra não teve, já temos aí uma influência de escolha. Não é verdade? E eu desafio os astrólogos, de um modo geral, a pretender me demonstrar que, por causa de 5 minutos, destinos tão diferentes teriam que surgir. Então, nós fizemos os cálculos, aqui, inclusive, no nosso livro, nós colocamos lado a lado o mapa astral das duas. Aí sim, para quem quiser fazer uma análise técnica depois, ver o jogo dos erros, quero dizer, as diferenças do mapa entre as duas é ínfimo. Porém, neste caso, eu suponho, e vejam bem, essa é a nossa tese, que o karma nos traz oportunidades, mas o aproveitamento destas oportunidades depende da nossa sabedoria. Por isso, o nosso último capítulo também é sugestivo do ponto de vista prático. Ele se chama o discernimento e planejamento existencial. A partir de determinadas tendências, se eu calculo trânsitos, progressões, faço prognósticos das tendências da vida de um indivíduo, ele saberá aproveitar da melhor forma possível? Ou ele, às vezes, nem sabe o que fazer com aquelas informações? Então, depois de exercer essa atividade por mais de 30 anos, eu concluí que sem o exercício de planejamento existencial, no mínimo a maioria das pessoas nem sequer sabe bem o que quer. E resulta que quando o ângulo é favorável, às vezes deixam a oportunidade ir embora, perdem a oportunidade. Dizem lá no sul
que é um cavalo encilhado, só passa uma vez, se a gente não pegar ele, ele vai embora. Então, coisas populares que acho que também na tradição grega falavam que a oportunidade era uma senhora que tinha só 3 fios de cabelo, muito grossos, porém somente 3. Então, ou se agarrava a ela por esses cabelos, ou ela fugia. Era a própria enguia ensaboada na mitologia grega. Passava correndo em alta velocidade, é uma versão mais simbólica do cavalo encilhado. E o outro caso é que, quando as condições são desfavoráveis, se a pessoa não tem a capacidade de saber esperar, às vezes ela mergulha de cabeça. Outro dia, um amigo meu, eu por questões éticas não devo entrar nos detalhes, veio me dizer que um parente dele consultou comigo, eu dei prescrições de não fazer certa cirurgia em certo período, e foi exatamente o que ele fez. Depois deu infecção, deu isso, deu aquilo, complicou tudo que poderia ser simples. Eu digo, mas aí ele me perguntou, por que então o personagem foi fazer a tal da consulta? Bom, eu me isento nesse sentido, mais do que oferecer as datas favoráveis e sugerir à pessoa que faça uma reflexão. Eventualmente ela não acreditava no que havia sido dito, ou achou que não era tanto assim, ou sei lá qual era a questão dela, né? O fato é que, tanto para as favoráveis quanto para as desfavoráveis, existe um aproveitamento que depende de nós sabermos o que nós queremos, quais são nossas prioridades, o que portanto, vem em primeiro lugar e o que pode esperar um pouco. E, eventualmente, quando a natureza temporariamente, porque a astrologia trabalha com ciclos, ela fecha, vamos dizer, acho que atribui-se também ao ditado popular que Deus fecha uma porta, mas abre uma janela, ou sei lá se ele fecha a janela e abre a porta. Até hoje eu estou perdido se abre a janela e fecha a porta, qualquer coisa desse tipo. O fato é que ele dá uma alternativa. Seja como for, talvez demande um paraquedas depois. Então, o fato, suponho eu, a ideia por detrás desse raciocínio é que não se fecham todos os nossos caminhos. E às vezes o fechamento de uma porta nos obriga a desenvolver outra direção que, sei lá, o sujeito só sabia escrever com a mão direita. Muito bem, aí ele quebra o braço, ele vai ter que aprender a assinar o cheque com a esquerda, ou sei lá o que ele vai ter que fazer, pelo menos por um tempo até, não querendo exagerar, mas uma série de coisas que às vezes nós desenvolvemos porque houve uma necessidade. Talvez se não houvesse uma limitação no destino, aquela capacidade não tivesse sido solicitada o bastante para demandar o nosso esforço. A necessidade é uma grande instrutora e, em geral, nós reclamamos das nossas limitações sem perceber que elas talvez estejam a condicionar o nosso desenvolvimento. Então, a divisão clássica em aspectos benéficos e maléficos, como preferiam os medievais, eu não gosto. Porque ela está subentendendo que alguma coisa vem para nos destruir ou para nos fazer mal. Já favoráveis e desfavoráveis, já é uma linguagem um pouco mais suave, mas a astrologia humanística hoje em dia, principalmente Stephen Arroyo, que eu considero o maior astrólogo vivo nessa linha, costuma sustentar a ideia de aspectos fluentes e desafiadores. E há toda uma filosofia por trás dessas palavras. Em alguns casos, a coisa acontece sem a gente fazer força, quer dizer, flui por si. E aos que não sabem aproveitar, porque muitas vezes o que vem fácil a gente não dá valor e joga fora. E há os aspectos desafiadores que obrigam, em geral, uma transformação da nossa vida e do nosso caráter. E, nesse sentido, eles não são necessariamente maléficos. Quando a doutora Beza, que foi tutora de Krishnamurti e presidente da Sociedade Teosófica, a bem dizer, uma sucessora escolhida pela própria Blavatsky nos círculos internos,
chegou lá pelos seus 80 anos, não me lembro exatamente como foi feita a pergunta a ela, mas da resposta eu me lembro bem, sobre a questão do prazer e da dor. Ela respondeu: das coisas prazerosas que me aconteceram, eu poderia abdicar de todas, mas das dores não abdicaria de nenhuma, porque foram elas que me ensinaram o que hoje eu sei. Não sei se eu já atingi um grau tão evoluído como ela, provavelmente não. Mas temos que, no mínimo, reconhecer que a dor tem uma capacidade de nos ensinar coisas que, às vezes, o prazer, infelizmente, não é suficientemente capaz de produzir em nós sempre a transformação necessária. Às vezes, nós nos acomodamos, nos tornamos arrogantes, acreditamos que a vida não está nos dando mais do que a sua obrigação. Quando nós estamos felizes, em geral, nós esquecemos de dar graças. Agora, quando nós não estamos bem, aí, em geral, nós reclamamos de tudo e achamos que a vida assim não pode continuar. Então, a divisão entre favorável e desfavorável é tolerável. A divisão entre benéfico e maléfico eu acho que já é filosoficamente viciada. Viciada por uma tônica do que me traz, que é agradável ou desagradável. E não de um ponto de vista filosófico mais profundo, em que todas as coisas eventualmente são úteis, desde que usadas na forma conveniente. E por que não dizer, dentro do espírito de desenvolvimento, que talvez nós venhamos buscar nessa escola da vida.